Beleza. Boa noite, então, pessoal. Vamos para a nossa 15ª aula da ANC. E a primeira do ano, né? Hoje, dia 5. Então, vamos começar falando um pouco sobre o que a gente espera do ano, né? E como, talvez, alguns assuntos que nós vemos aqui podem ajudar. Então, como a gente falou, nossas aulas vão ser hoje, agora a partir, né, desse ano, na segunda-feira, às 8h30. E talvez na segunda-feira vocês consigam também pegar aquilo que a gente teve de insight aqui, transportar para durante a semana e ter uma aula um pouco mais, ter uma semana um pouco mais aí, sei lá, que renda mais, né, nessa parte dessa questão do desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e tudo mais. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é o Ano Novo. E todo mundo faz o quê quando está virando o ano? O que vocês costumam fazer aí quando o ano está virando ou a segunda-feira chega? Podem ir falando, pessoal. Novas metas. Hã? Novas metas, além de comer uva passa, né? Novas metas. Não sei se foi o caso de vocês, mas, né? Sempre tem. Novas metas, né? Novas metas, novos objetivos, coisas que vocês talvez nunca fizeram que vocês gostariam de fazer. E o ano novo, eu acho que se ele tem... É meio louco, né? Você imaginar que a gente comemora, assim, dentro do tempo, uma data que não existiria, porque não é que recomeça tudo, continua. Mas talvez o ano novo tenha sido uma resposta, né, da psique humana ali, de falar assim, ó, beleza, acabou, a partir de agora tudo vai recomeçar. Eu acredito que a importância do aniversário também é essa, né? É assim, acabou, a gente deu mais uma volta aí em torno do Sol, que já é bem maluco se a gente for pensar, né? A gente deu uma volta em torno do Sol. E talvez seja um momento de você parar, refletir e dizer, beleza, a gente está recomeçando, né? Como um renascimento. Então, no final do ano a gente tem duas datas bem importantes aí, que é o Natal e o Ano Novo, né? E que eu acho que todo mundo para fazer uma listinha, né, do que deu certo no ano e o que deu errado. Mas a gente tem que sempre pensar, né, nessas coisas não somente de maneira assim solta, mas tornar isso real, escrever. Então, acho que é uma das coisas que todos aqui do ANC deveriam fazer exatamente isso. E sempre trazer metas que sejam tangíveis, né? Aquela coisa assim de escrever, a gente já aprendeu isso nas outras aulas, que você chegar lá e escrever assim, eu quero ser feliz. É uma meta legal, mas assim, o que é felicidade, né? Então você tem que começar a depurar esse grande balão da tua ideia em pequenos balões menores, com metas e objetivos para serem cumpridos, né? E toda vez quando a gente fala sobre metas e fala sobre objetivos e sonhos, a gente sempre cai num assunto que é bem controverso, que é propósito. O que é propósito, afinal, né? Então, hoje eu vou tentar compartilhar com vocês um pouco da minha visão de propósito, um pouco da visão de alguns autores, principalmente da inteligência espiritual, que tratam sobre isso. E propósito é uma coisa muito legal, porque a gente vai poder discutir talvez daqui por 20 aulas e cada um vai ter uma ideia de propósito. Tanto que eu vou fazer isso agora. Me digam aí vocês, o que é propósito para vocês? Por exemplo, eu tenho um propósito para esse ano que os meus alunos aqui do Zoom falem mais, né? E digam pelo menos uma palavrinha do que quando eu pergunto para eles, porque depois na gravação fica muito louco, né? Então, gente, o que é propósito? Em poucas palavras. Acho que é alguma Estou coisa aberto. que você quer e que você desenvolve várias estratégias para conseguir atingir. Exato, é uma visão. Alguém mais? Eu vou falar que se a Erika não falar hoje na live, eu vou ficar bem assim, ó, amanhã. Tá bom. E ela tá dirigindo, cara. Eu tô em trânsito, não tô então, dirigindo. Então, mas daqui a pouco você fala, então, calma. Não vamos criar... Não tô dirigindo. Ah, tá. Não ela tô até mostrou lá. Não, tudo bem, a gente entendeu. Eu tô dentro da lei. Deixa eu só falar rapidinho, porque acho que vai cair meu sinal. Propósito, para mim, tem muito a ver com a nossa razão de sermos tão diferentes uns dos outros. Existência é algo muito profundo que pode ser quebrado em vários pequenos propósitos, né?
Mas é, na verdade, aquilo que faz a gente, de fato, ter sentido na existência. E a gente tem a oportunidade de viver isso a cada ciclo, como você bem colocou aí, né? Mas não necessariamente a gente precisa esperar acabar ou começar o ano para isso. Mas o propósito é você conectar aquilo que você ama fazer, aquilo que resolve alguma coisa no mundo, deixa ele melhor porque você existe, aquilo que vai viver mesmo que você parta daqui, em algum momento isso vai acontecer. Então, o seu propósito é algo muito maior que você, inclusive, que você tem que descobrir já, o quanto antes. Boa! Alguém mais? Estão inspirados, vamos lá, começamos o ano. E aí? Amanda? Para mim também, eu acho que é a razão, é o que me move, é o que meu propósito é aquilo que me dá o ânimo, que me faz levantar todas as manhãs. É a minha razão de viver, realmente, a razão pelas quais eu traço minhas metas, é aquilo que norteia as minhas metas, que vai definindo o que eu vou fazer da minha vida. Perfeito. Esse é o meu... Perfeito. Alguém mais? Eu acho que o propósito é o ponto final, pelo que a gente quer ser lembrado no final da vida. Legal. Acho que todas as nossas metas caminham para o mesmo ponto, que seria o nosso propósito, nossa marca na existência. Perfeito, perfeito. Fantástico. Bom, pessoal, então o que a gente pode perceber é que geralmente propósito está ligado com aquilo que a gente faz, né? A gente tende até a direcionar o propósito para algo que nós vamos fazer. Mas não que o fazer em si seja o nosso propósito. Vocês entendem? Às vezes a gente vai ter que fazer coisas para atingir o nosso propósito, né? E a gente às vezes não vai nem entender o que está acontecendo naquele momento. Eu, por exemplo, vamos lá, né? Eu odiava computadores e de repente passei a amá-los, né? A ponto de ir lá fazer ciência da computação. Aprendi a falar com esses bichos aqui. Pra você ter uma ideia, o meu iPhone, quando eu coloco no carregador, ele me agradece, fala assim, obrigado por me alimentar, Dom, você é um amor. A Ana ficou louca com isso, acho que ela tá com ciúmes do iPhone agora. Então, quer dizer, a gente se comunica, né? Então, também é bacana. E aí depois eu fui para uma área totalmente diferente, que é a parte mais humana, né? Mas para o meu propósito, por exemplo, saber ser o piá da TI é muito bom, porque me permite chegar a muito mais pessoas, vocês entendem? Então, a gente percebe, como a gente falou até na última aula, né, sobre o que aconteceu em toda aquela trilha, que tudo está encaixado quando você tem um propósito, por mais que você não entenda naquele momento. E como vocês acham que, então, o propósito ele se manifesta na vida de cada um? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Então lá vou eu. Geralmente, ele vai se manifestar através dos dons, não esse dom, os seus dons e as habilidades que vocês têm. Então, toda vez que você encontra um dom, uma habilidade que você tem, isso é um instrumento. Fala, Ana. Uhum. Agora eu sou obrigada a falar, né? Que encontrei meu dom. Olha só. Gente, Agora a aula acabou, a gente vai ter que conversar lá embaixo. E então, o que você gosta, às vezes, de fazer, como alguém disse, né? Que às vezes começa como um hobby, começa como algo que você não é o seu principal, que aquilo que você faz, né? Ele vai se evoluindo e você vai gostando dele a um ponto de se tornar quase um mestre nisso. Então, a gente percebe que o propósito é uma habilidade que você tem, que às vezes você não nasceu com ela, mas você se treinou para ela, e que ela vai subindo dentro da escala da motivação. Já perceberam isso? Primeiro começa pela investigação, e aí ela vai indo até o poder interior, até chegar na maestria, onde você consegue, então, fazer toda aquela parte da generatividade, que é, né, servir ao próximo. E aí vai chegar um ponto em que você vai, talvez, se sentir tão completo com isso, que aí você vai chegar na parte da iluminação. Nós temos várias etapas, né, para poder desenvolver isso. Então, mais ou menos assim, o propósito da gente ele é um dom que é desenvolvido e esse dom se transforma em um talento. O talento ele se transforma numa ferramenta e a ferramenta é que vai permitir com que você desenvolva esse propósito.
Pena que talvez todos não tenham assistido um filme chamado Soul, na Disney Plus. Eu imagino que alguns já assistiram aí, e é que eu não posso comentar tanto, mas ali existe uma aula de propósito sobre missão de vida e tudo mais, que é fantástica, né? Mas eu não vou dar spoiler aqui, porque como é muito recente, né? Mas foi uma das coisas que me motivou até dar aula, né? Eu falei, nossa, a gente já estava pensando em falar sobre propósito, e ali ele fala muito exatamente sobre isso, né? Porque o filme trata do quê? Exatamente assim, uma alma precisa vir para a Terra, né? E para vir para a Terra ela tem que achar o propósito dela. E ela é auxiliada por alguns mentores que ela encontra antes de vir para a Terra. Nem todas as almas às vezes querem vir para a Terra porque ainda não encontraram o seu propósito. Então, de novo, né, a Disney e a Pixar, de um jeito muito lúdico, mas muito também profundo, consegue trazer uma lição de vida dentro de um desenho, vamos dizer assim, né? Então, a gente fez a bobeira de cair ali no teste da Disney Plus. Não façam isso se vocês não estão afim, porque eu sempre achei que a Pixar, a Disney e eles ali, eles contam histórias assim que, desde a época lá do Disney antigo, né, as fábulas que eles já traziam, histórias com grande poder, tá? E graças a Deus eles fazem isso assim com bastante responsabilidade. Então, para quem também quiser entender um pouco mais do que a gente está falando de uma maneira bem lúdica e gostosa de assistir, assista Soul. É realmente um filme que é super recomendado, vocês vão chorar e tal, toda aquela coisa que nem Toy Story, todos os outros desenhos. Mas como eu falei, então assim, o propósito ele primeiro nasce e se desenvolve como um dom que você tem, alguma coisa que, sei lá, você gosta de fazer e você se destaca por isso. Algumas pessoas acreditam que a gente já nasce com isso e outras pessoas acreditam que isso é treinável. Eu acredito que é treinável, porque senão a gente atribuiria assim quase que uma característica sobrenatural a isso, sabe? Eu não partilho muito dessa ideia. Eu não gosto nem muito quando as respostas vêm de um ponto que nenhuma outra pessoa conseguiria. O Cortella fala muito sobre isso quando ele fala de propósito, né? As pessoas falam assim, cara, que sorte que você tem, né? Você nasceu inteligente, assim, com todas essas ideias. Ele fala assim, ninguém vê os, sei lá, 40 anos, né, de estudo que ele teve lá e tudo mais, não sei quantos livros publicados, e para ele publicar esses livros, imagina quantos livros ele leu, para daí a pessoa falar para ele assim, cara, você tem um talento, você tem um dom natural para isso, né? Quer dizer, é bobagem. E eu imagino que vocês, dentro da profissão de vocês, se destacando nelas, muita gente fala para vocês, nossa, cara, parece que você nasceu para isso, né? Mas é aquela coisa, todo mundo vê os tombos que a gente cai, as cachaças que a gente bebe, mas ninguém vê os tombos que a gente cai, né? Então é exatamente isso, né? Eu vejo até mesmo pela Trekkers, às vezes eu falo, cara, que empregão que você tem e tal, né? Mas assim, aquela coisa, domingo, no topo da cachoeira, caindo chuva torrencial, e tendo que cuidar da vida de mais 6 pessoas, talvez nesse momento a pessoa fala, ih, cara, até aí tava legal, a partir desse momento não sei se eu queria, né? Quando me veio lá em Machu Picchu caminhando com um grupo e tal, né? Nas águas termais e tal, pô, bacana. Então a gente sempre vai ter isso, né? A gente sempre tem que entender qual é o nosso dom e a gente vai desenvolvendo ele até que ele se torne uma ferramenta e essa ferramenta vai nos permitir, então, realizar o nosso propósito. Então, a primeira pergunta é exatamente isso, né? Será que o que eu faço hoje está alinhado com o dom que eu acredito que eu tenho? No caso da Ana, talvez ela vai se manifestar que sim. Mas nós temos que perguntar isso. E eu acho que tem uma parábola muito bacana que a gente pode fazer, trazer uma história para cá que é muito bacana. E eu nunca tinha pensado nela por esse aspecto, até ler um livro recentemente que foi me trazendo para isso e eu achei bem legal. Todos já ouviram falar de Jonas? Vamos falar um pouco de história bíblica agora. Lembrando, pessoal, quando eu cito essas histórias, não é para catequizar e nem converter ninguém, né? A gente só está falando pela história, pela alegoria da história. É sempre bom frisar, né, tentando ser politicamente correto aqui, porque senão tem os malucos depois que assistem a aula e vêm falar que, né, eu estou jogando, você é budista ou você é católico? Não, aqui não interessa, tá? Aqui interessa a história pelo seu teor e pela sua moral. Mas assim, todo mundo lembra que Jonas era um cara assim que estava na cidade dele e tal, vivendo a vida dele, tranquilo, como sempre acontece. Um dia a gente vai ter uma aula chamada As Faces do Herói, as 12 etapas do herói. Vocês vão entender que toda a história está dentro disso. E de repente quem aparece para ele? Deus. Deus, né? Aparece para ele e fala, cara, tem uma cidade lá que o bicho está pegando, né? E de todas as pessoas do mundo que eu podia escolher, é você. Você vai ter que ir lá para os caras e falar para eles, se vocês não prestar atenção no que está acontecendo, vai dar ruim no rolê, e aí não vai sobrar ninguém, e blá, 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 e toda aquela história. Só que quando ele escutou isso, o que ele falou? Falou, cara, o que eu tenho a ver com isso?
mais ou menos caiu no nosso mantra de trilha, que é cada um cuida da sua vida. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Então entendam que às vezes esse cada um cuida da nossa vida, quando ele não se atribui ao propósito, porque às vezes para cumprir com o seu propósito, você vai ter que cuidar da vida de outros e cuidar da vida de muita gente, mas não utilizem isso para virarem fofoqueiros e nem cuidadores da vida dos outros, beleza? Isso também é bem importante frisar. Mas então Jonas, ele resolve fugir, né, do propósito dele e tal, e aí chega um momento em que ele fala, cara, para Deus não me encontrar mais, para eu fugir desse negócio, eu vou para o mar. E aí ele vai lá e compra uma passagem para um cruzeiro? Não, ele entra num barco com um monte de marmanjo lá que ia pescar e ele não sabia para onde ia. O que acontece nesse meio tempo? Uma tempestade. E eu não sei como, né, e por cargas d'águas, Jonas começa a dormir, e aí descobrem que exatamente é por culpa dele que aquela tempestade está vindo. E todo mundo assustado descobre que é por culpa dele e resolve fazer o quê? Jogar o cara no mar, né? Vocês podem utilizar essa desculpa para jogar o coleguinha também fora, às vezes, em alguns lugares, né? O cara está cumprindo o propósito dele, vamos jogar ele fora. Mas aí jogam ele no mar e acontece algo muito mais terrível, né? Ele está lá no mar e de repente vem um monstro, né? Eu imagino que lá uma baleia, alguns representam e tal, e engole ele. E aí, quando ele está lá dentro, ele acorda e ele fala, mas meu Deus, o que eu tenho que fazer para sair daqui? O que Deus fala para ele? Vai para Nínive, que é a cidade que ele tinha que ter ido desde o começo. Ou seja, essa questão, ela nos traz exatamente isso, né? Quando nós não seguimos o nosso propósito e ele cai naquele sono dele, ele foge, né? Tenta fugir de todas as maneiras, o que ocorre é exatamente isso. Ele dorme. Só que mesmo assim, por não estar cumprindo com o propósito dele, a crise vem de encontro a ele. Seja pelos colegas, seja pelas pessoas que estão percebendo que, de alguma maneira, o mundo, sei lá, as pessoas que te cercam, o universo que hoje não está aqui, né? Está mais próximo, acho que do Geandro ainda, não sei se o Geandro está lá por perto dele ou não. Não, está aqui já de novo, então beleza. Mas o universo vai dar um jeito de jogar você em meio à crise, para que você tenha exatamente o quê? Para que você se depare com aquilo que está errado, né? Então é exatamente para isso que ele nos encontra. E geralmente quando a gente entra em crise, o que a gente pergunta? A gente pergunta, mas o que eu fiz para entrar nessa crise? O que eu fiz de errado para cair aqui? E exatamente Deus ou aquilo que vocês acreditam, né, o universo, não sei, vai dizer exatamente do que vocês estão fugindo. Então no caso do Jonas era exatamente isso. Você quer sair daí? Vai para Nínive. Se você estivesse lá, talvez não tivesse passado por toda essa história, né? Então, essa questão do monstro engolir é exatamente isso, né? Porque o monstro vai lá, gente, quando a gente está fora do nosso propósito, né? E além de nos engolir, ele tritura todas as nossas verdades. E isso nos faz pensar somente numa coisa nesse momento. Aonde eu estaria se eu não estivesse preso dentro desse monstro? Vocês têm algum exemplo recente disso ter acontecido com várias pessoas no mundo? Uma crise que veio e, de repente, tirou a certeza de todo mundo e ninguém sabia mais o que fazer? O que foi? Podem falar, gente. Vamos lá. A pandemia, ué? A pandemia. Por quê? Estava todo mundo vivendo a sua vida, né? Alguns pensando no propósito e outros não. E, de repente, mais do que nem... alguns fugindo, talvez, assim, de maneira... né, a vida toda, por 30, 40, 15, 20, 12, sei lá quantos anos, dos seus propósitos, e, de repente, veio algo e falou, cara, olha para você. Porque daí, às vezes, mesmo estando infeliz no seu trabalho, você ia trabalhar todos os dias. Só que aí chegou um momento que você falou, cara, eu não vou ter que trabalhar. E agora, o que eu faço? E talvez você era tipo assim, eu sou muito infeliz com o meu trabalho, eu não gosto de ir, de repente, a hora que te tiraram o trabalho, né, a possibilidade de você ir para o trabalho, você falou, epa, e agora? Eu gostava de fazer isso. É que como eu tinha sempre, eu não dava importância. Mas agora que eu não tenho acesso, eu estou percebendo que, poxa, isso faz falta. Pode não ser o melhor trabalho da vida e tal, mas eu gosto de fazer aquilo, né? Então, quem teve que realmente parar de trabalhar, sentiu isso. Eu senti por 3 semanas exatamente isso, porque eu também tem dias que eu tô ali na Trackers e eu reclamo, né? Eu falo, cara, meu Deus, né? Olha o que aconteceu, olha para aquela trilha e vai estar um sol e pesada e não sei o quê. Né? E aí, de repente, a hora que não deu, eu falei, meu Deus, como eu gosto de fazer isso, como eu gosto principalmente do contato, de estar ali com as pessoas, né?
Então teve muita gente que ia para a trilha, que era professor, e falava, cara, você não sabe como que eu amo aquelas pestes dos meus alunos, né? Enquanto dava aula, eu só, tipo, queria matá-los, mas agora eu sinto falta deles. Até os caramala, às vezes, do teu trabalho, você sentiu falta. Por quê? Porque faziam parte do teu propósito, né? Então, geralmente, a gente vive igual o Jonas. E para você ver, é uma história que está num livro lá de já milhares de anos, e a gente talvez leia e falar, legal, né? Não entendi nada. Por quê? Nós temos que começar a ser conscientes para entendermos essas histórias, aplicarmos na nossa vida, não necessariamente porque a religião nos diz e tudo mais, mas como seres pensantes, né? Ninguém escreve um livro sem motivo nenhum, certo? Então, com certeza, tudo que está lá é um grande manual de instruções para a vida cotidiana agora também. Então, todos nós fomos pegos de surpresa, né? O mundo ia parar e nós iríamos pirar. Não era isso que todo mundo dizia? E nós passamos pela crise? Passamos todos, graças a Deus. Alguns, talvez, com alguns problemas, outros com menos, né? Alguns até, talvez... eu fiz uma enquete recente lá no perfil da Trackers, perguntando se o ano de 2020 foi bom ou não. Se eu não me engano, deve ter dado pelo menos 90%, 96% de pessoas dizendo que sim, o ano foi muito bom. E todas as pessoas que talvez eu tenha conversado durante o ano me disseram que até financeiramente o ano foi melhor do que outros anos e tudo mais, né? Então, por quê? Porque a gente sempre acha que o mundo vai acabar e os nossos propósitos também, mas é muito legal quando você tem exatamente uma boa meta definida do seu propósito e você simplesmente vai lá e altera ele, para que então ele possa dar continuidade. E aí eu pergunto para vocês, na vida de vocês, qual será que é esse propósito que vocês, como Jonas, tentam assim sumir da face da terra para que vocês não tenham que ter contato com ele? Vamos tirar aqui a figura de Deus e vamos trazer então a figura da consciência, né? Então, para onde será que eu vou fugindo da minha consciência para que eu não tenha ciência do meu propósito e para que eu não execute esse propósito? E se eu tenho algo que eu estou fugindo, por que eu tenho medo de realizar esse propósito, sabendo que talvez fosse muito mais fácil? Porque vamos pensar na história de Jonas ainda, né? Se ele tivesse escutado de Deus lá dizendo, né, ao consciência dele, cara, vai lá em Nínive e fala assim, ó, se vocês não se cuidarem, né, pelo menos um pouquinho mais, vai dar problema. Beleza? Vim aqui, dei a minha mensagem, tô indo embora. Não era muito mais fácil? Teria sofrido tanto, talvez? Porque talvez Deus não tenha falado assim, cara, vai lá, dá a mensagem, converte toda aquela galera e faz eles pararem, cessarem de toda a ação ruim. Talvez ele não tenha dito isso, talvez ele tenha só falado, cara, vai lá e dá a mensagem. Se ele tivesse ido, o tempo, entendeu? Que eu ensino isso muito pro Miguel. É assim, ó, vai tomar banho. Ele fica às vezes, não sei, quero assistir isso. Ó, se você tivesse ido tomar banho já agora, o tempo que você está reclamando, você já teria tomado banho e estaria livre para fazer aquilo que você tem que fazer. Eu vejo isso comigo. Eu gosto de lavar a louça logo depois que eu terminei de comer. Por quê? Porque aí eu fico livre daquela obrigação de lavar a louça. O meu propósito no final da minha refeição é lavar minha louça e eu me vejo livre daquela tarefa. Quer dizer, aquilo não fica me incomodando, vocês entendem? Então, o propósito, às vezes, é isso, algo pequeno que você tem que fazer exatamente no momento certo para se sentir livre. Temos que pensar também dessa forma. Imagina, então, que talvez você saiba que você tem que fazer algo, se você se planeja para aquilo, você cria metas para aquilo, mas você não faz. Você posterga, você procrastina, e aí você vira escravo de si mesmo, né? E aí vem os monstros, vem tudo. Por quê? Isso tem que ser colocado de novo em evidência. E eu até acredito que esse monstro, geralmente, é a nossa própria consciência. Vocês entendem? Porque toda vez que eu tento fugir do meu propósito, ela vai gerar uma crise para que eu me coloque de novo nos trilhos. Porque às vezes, conscientemente, eu não sei o que me faz feliz. Mas como dentro do inconsciente é um iceberg muito maior, em que eu não consigo ver tudo que está passando ali talvez esteja a resposta. E talvez a crise venha a todo momento exatamente para te dizer, olha, você não está prestando atenção nisso. Preste atenção nisso. Tanto é que eu até pergunto a vocês o seguinte, provavelmente as grandes mudanças da vida de vocês para melhor devem ter ocorrido no momento de crise. Que quando vocês pensam e começam a depurar a situação, vocês percebem que talvez lá
1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, poderia ter sido evitado. Mas como você não prestou atenção, né? Aquilo veio vindo. Porque é como a historinha do sapo lá, né? Se eu vou lá na lagoa e pego um sapo com a água dele e começa a ferver na panela, ele morre. Por quê? Porque ele sabe, ele está acostumado com aquela água. Então ele está confortável. E estando confortável, ele não sai do mesmo lugar. Não sai da zona de conforto, né? Não sai da zona de conforto, ele vai morrer lá, cozido, né? Sem saber que está morrendo. Quando ele souber, já vai ser tarde demais. Então isso também acontece com a gente. Tranquilo, povo? Então já anotem aí uma perguntinha. Qual é o grande propósito que eu ando fugindo? E como eu poderia realizá-lo em 2021? Então acho que uma das grandes perguntas já que a gente pode trazer para essa primeira aula é isso, tá? E tem coisas que eu vou ter medo, e eu tenho que entender o porquê que eu tenho medo. Por exemplo, por que vocês acham que vocês teriam medo de realizar os propósitos de vocês? Alguém tem aí um insight que queira compartilhar? Eu posso compartilhar o meu, Dom. Vamos lá, Júlia. É a Júlia aqui. Seja bem-vinda. Tudo bom? Obrigada. Semana passada eu estava pelo Instagram, daí hoje entrei aqui ao vivo. Aqui é legal que a gente pode participar mais. Não fiquei sabendo semana passada, mas gostei, achei bem legal o Perfeito. tema. E você sabe que bom, eu me gosto de me comunicar, sabe? Uhum. E eu vejo assim muito, por exemplo, que é uma coisa minha, assim, que eu me importo muito com a opinião dos outros, mas é uma coisa que eu sei e que eu tento, tipo, mas é engraçado como isso me influencia, assim, e acaba sendo uma barreira, assim. Claro. Então, até às vezes eu entro, por exemplo, vou fazer um curso, daí eu tenho um curso online que eu faço nos Estados Unidos, eu tenho que falar inglês, daí eu fico assim, nossa, mas será que eu falei besteira? Será que sabe quando eu sempre Normal. fico pensando que os outros o que eles vão pensar de mim, e é um monstro, assim, sabe? Esses monstros assim, que impedem, por exemplo, eu tinha um canal chamado Treine Sem Dor na internet, e sempre que eu fazia, é bem legal, assim, era um canal do Instagram, mas aí sempre que ia fazer alguma coisa para tentar fazer, sabe, para uma live, sempre Sim. bate uma insegurança, assim, o negócio, por exemplo, isso que você está fazendo, eu achei muito legal, porque demanda coragem, assim, né, eu me coloco no seu lugar e falo, cara, eu podia fazer uma coisa, né, um grupo, Sim. não com esse Sim. caminho, mas eu falo, nossa, sempre tem o que os outros vão pensar, sabe? Isso é o meu, né, o meu monstro pessoal, acho que me impede de talvez seguir talvez num propósito maior, assim. Acho que hoje talvez dentro do que eu faço eu me realizo muito e acho que mas é Uma pequenininho coisinha que você assim, acho poderia que olhar e ir em frente, né? É porque porque é uma coisa mais exatamente macro, assim, né? isso. Assim, o ONC, ou as aulas de inteligência espiritual, eu dava na faculdade, mas aconteceram alguns eventos na minha vida que, por muito tempo, eu questionei a minha capacidade de vir e dar uma aula, ou a gente conversar, como geralmente é aqui. Por quê? Porque eu sei que talvez tenham pessoas que também vão olhar e falar assim, nossa, mas né, o Carlos lá está dando aula disso e tal. Ué, eu estudei para isso, né? Quer dizer, eu não estou falando uma bobagem aqui, não estou falando o que eu acho. Então, eu comecei a me respaldar em cima disso, sabe? E assim, a gente já falou em aulas anteriores que ninguém acende uma vela, né? Para deixar ela. Ninguém acende uma luz para deixar ela encoberta ou apagada. Então, se a gente tem algo que a gente pode compartilhar, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, nós temos sim que compartilhar. E imagina assim, uma pessoa te acha talvez ridículo por fazer isso, e com certeza, tem gente que vai me chamar, talvez a Érica já saiba da expressão blogueirinho, né? Que a gente faz um curso lá que exatamente o cara fala, ó, se chamar de blogueirinho, cara, fantástico, significa que você está incomodando, você está indo em frente. Por quê? Exatamente porque as pessoas, quando percebem que alguém está fazendo, elas percebem esse monstro do propósito, bate de frente com elas, dizendo, olha lá, o cara está fazendo alguma coisa e você não fez. Então, muito vem disso, entendeu? Um hater, como a gente fala, alguém que odeia, que não gosta do que às vezes você faz, é simplesmente alguém que não tem capacidade de ir lá e viver o propósito. É muito mais fácil ele fazer o quê? Em vez de ele se elevar, ele se diminuir. Então, é bem complicado isso mesmo. É o medo de todo mundo, né? O que eu ia falar mais aqui? Então, a gente está falando dos medos, né? Então, assim, pensa em quanto bem você pode fazer, para quantas pessoas você pode fazer quando você vai lá e fala sobre uma live, por exemplo, exatamente sobre saúde, sobre bem-estar, né? Quantas pessoas talvez vão olhar para si e vão se defrontar com esse monstro e falar, cara,
Não é que ela tem razão, né? Que eu poderia estar numa situação melhor, mas eu não tô. Então, esse medo tem que ser sempre superado pelo bem que a gente pode fazer. Sempre assim, né? Então, isso é muito legal. Posso falar um pouquinho? Pode, Érica, por favor. Isso que ela falou, e assim, eu tenho atendido bastante pessoas nesse sentido mesmo. O que eu percebo é que a gente tem uma grande dificuldade de identidade. A gente sabe pouco sobre quem nós somos, conhecemos pouco sobre as nossas habilidades, né? Enfrentamos pouco os nossos medos. A maioria de nós foi educado para esconder as fragilidades, a vulnerabilidade, o quanto que isso é uma falha, porque aí a gente tende a esconder e a se comparar. Isso que ela falou sobre o que vão pensar de mim está muito amarrado a gente querer estar perfeito, e a gente não é perfeito, ninguém é, né? Mas todo mundo é bom em alguma coisa, muito bom em alguma coisa. Né? Então, não focar nas fragilidades, trabalhar elas, fazer trilha, né? Se superar, se conhecer, né? Mas que esses medos aí, esses monstros vêm da nossa própria mente. Daí, quando a gente se conhece, muito disso vai embora e a gente não presta muita atenção nas críticas, porque, como você falou, tem muito mais gente precisando do nosso propósito do que o impacto que quem vai criticar vai... E até quem critica, de alguma forma, foi atingido. Exato, e a gente tem que pensar exatamente o seguinte, né? Chega uma hora que no começo é incômodo, mas depois você consegue até atingir um estado de flow, que é aquele estado assim desconecto de tudo. Por exemplo, eu estou aqui dando aula, o Miguel está lá embaixo, a Ana está em outro lugar e tal, mas assim, não é que eu não esteja me importando com eles, mas assim, agora a prioridade e o que eu estou gostando de fazer, a minha felicidade reside em estar aqui, apresentando isso. Por quê? Por mais que eu sei que talvez algumas pessoas vão fazer críticas, eu sei que isso vai ser útil para alguém. E isso é o melhor de tudo, né? Porque se a gente for pensar até mesmo na Trekkers, um cara chegou lá, pensa isso há 8 anos atrás. Pô, o cara leva o pessoal para caminhar, mas assim, todo mundo pode caminhar. Ah, mas até tinha isso, mas assim, mas ele tem um valor que a gente tem que pagar para ir caminhar? Sim. E aí as pessoas, mas eu posso caminhar de graça. Mas daí quando eu falava assim, né? Mas vai lá, abre a trilha. Quer dizer, todo mundo tem uma parcela de algo que faz que é bom, né? E quando a gente resolve a dor de alguém, principalmente, através do nosso propósito, a gente percebe o quão isso pode ser bom no mundo, não só financeiramente, mas principalmente quando você percebe até mesmo a gratidão. Porque assim, o ego ele também se alimenta dessa gratidão. Não achem que quem presta ajuda às vezes para o outro, e ele não quer receber aquele obrigado, gratidão e tudo mais. A gente quer, a gente se alimenta disso. Mas entre se alimentar de uma pessoa ser grata contigo e você fazer o mal pela outra, do que é melhor talvez alimentar seu ego, né? Lembrem lá da história dos lobos, né? Eu tenho 2 lobos, né? Um que é mau e um que é bom. Então, se desenvolve e fica mais forte aquele que eu alimento. Então, seria mais ou menos isso aqui. Mas existem também, dentro da linha de propósito, coisas que a gente tem medo e a gente às vezes não sabe. Mas, principalmente, um dos propósitos, um dos medos que às vezes nos afasta do nosso propósito é de ser grande, de grandeza. Sabe por quê? Porque uma das coisas que a gente mais tem medo na vida é superar os nossos pais. Já pararam para pensar nisso? Porque afinal, eles nos deram a vida, eles nos ensinaram tudo, e às vezes ter um voo mais alto que o dos nossos pais, lembra da história de Ícaro lá? Que o pai dele dizia, cara, não voa tão alto, né, Ícaro lá, acho que não sei se todo mundo sabe da história, mas eles queriam fugir de um local, e o pai dele fez um par de asas para eles de cera, né, e eles começaram a sair, e aí, de repente, o Ícaro achou aquilo fantástico, ele começava a voar cada vez mais rápido, o pai dele falava, cara, não voa tão alto porque quanto mais alto, mais quente, né? E não deu outra. Ícaro voou muito próximo do sol, a cera das asas dele derreteu e ele cai. Então, talvez essa alegoria esteja sempre presente também nas nossas coisas, na nossa vida, principalmente, dizendo exatamente isso. Cara, voa, mas não voa tão alto. Mas não seria muito melhor a gente superar os nossos pais em grandeza, em sabedoria e tudo mais, e poder retornar um pouco disso para eles? Né? Eu acho que todos já tiveram a oportunidade, depois de um tempo de ter o primeiro emprego, estar trabalhando, chegar e dar um presente que os pais querem muito. Então a sensação sempre tem que ser essa, sabe? De uma grande gratidão pelo que eles fizeram e de a gente poder ir além do que eles foram. Mas é engraçado como a gente, quando estuda sobre propósito,
muito disso está ligado a isso. A gente tem medo de ser maior, de deixar um legado maior. Mas isso é muito inconsciente. Talvez vocês falem assim, cara, não tem sentido nenhum. Mas talvez daqui a pouco, pensando um pouco mais profundamente do que vocês acreditam ser o propósito de vocês, talvez vocês consigam enxergar isso, sabe? Porque a gente costuma também, né, dar esse ar assim, aos nossos pais de super-heróis. Isso é fantástico, não está errado, porque eles são. Mas nós temos que lembrar que até mesmo nas histórias de super-heróis, nas fábulas e tudo mais, sempre o aluno acaba se tornando melhor que o mestre. Então, quer dizer, existe toda uma linha de história mostrando que para exercer seu propósito, você pega tudo que você sabe da geração anterior e transforma isso em algo cada vez melhor. E principalmente quando a gente fala de propósito, a gente tem um outro grande medo, que é de quebrar o círculo. Vocês imaginaram quanto sofrimento existem nas gerações passadas até a gente poder estar aqui exercendo o nosso vamos dizer assim, a nossa vida, né? Vocês imaginaram quantas pessoas tiveram que sofrer para que a gente pudesse estar vivo hoje? Já pararam para pensar nisso? E às vezes costumo dizer, né, acho que deve ter dito em outras aulas, como é que se descobriu que maçã era comestível, né? Quantas pessoas morreram até saber que aquela fruta era comestível e aquela outra não? Que esse cogumelo podia comer e esse não? Quer dizer, é tudo por observação. Alguém foi lá, comeu e morreu. Então, quer dizer, quantas guerras a gente teve para poder chegar até aqui? Quantas famílias têm histórias tristes lá para trás, né? Então, às vezes, para a gente ser fiel a essas histórias, a gente costuma nem mesmo querer viver o nosso propósito. Por quê? Porque já que houve tanto sofrimento para trás, talvez não seja justo eu ser feliz. Só que a gente tem que analisar essa parte exatamente de uma maneira contrária. Se houve tanto, não vamos dizer sofrimento, mas sacrifício para que eu pudesse exercer meu dom de vida agora, nesse momento e nessa era, por que não fazer então o melhor que eu posso, né, para garantir que esse esforço lá atrás não tenha sido em vão? As pessoas costumam muito confundir sacrifício com sofrimento, e não é bem assim. O sacrifício é aquilo que os nossos pais, os nossos antepassados fizeram para que a gente pudesse estar aqui, né? E por pior que seja a nossa família, seja a nossa história lá para trás, a gente recebe uma grande dádiva, que é a vida. E não necessariamente a gente precisa viver através de propósitos que foram estabelecidos lá atrás. Não necessariamente a gente precisa viver olhando para o sofrimento que houve lá atrás. Vocês entenderam? Então, há séculos, o autoconhecimento ele é ignorado, e o propósito de vida também. Tanto é que se a gente compara, né, de novo, Ocidente com o Oriente, eles estão há anos-luzes, assim, sabe, sobre propósito, sobre história de vida, autoconhecimento e tudo mais. Então, a gente tem que olhar para isso e começar a correr atrás disso também. Porque aprender vai nos elevar, né? E nos elevando, a gente aprende a, principalmente, não atribuir o nosso fracasso ao outro, diminuindo ele. A gente já falou isso em outras aulas, né? Geralmente, quando alguém não tem, não atinge seu propósito, não está vivendo de maneira plena, ele vê alguém vivendo isso, foi o que a gente estava dizendo antes, em vez de ele tentar ter habilidades e se desenvolver a ponto de chegar no mesmo patamar ou se elevar, o que ele faz? Ele daqui de baixo tenta diminuir essa pessoa que está aqui. Então, a gente não pode fazer isso. E para isso a gente tem que, principalmente, conhecer cada canto escuro que a nossa alma tem. Por isso que o autoconhecimento, na sua missão e propósito, é tão importante. Vocês entenderam? Porque a gente tem que levar luz a cada pedacinho que tem ali dentro. Cada lugarzinho que a gente não sabe, às vezes, o que tem lá dentro, você tem que parar lá e investigar. Nem sempre isso vai ser bom, porque você não sabe qual é o monstro que vai vir de lá para tentar tirar você do seu propósito. Mas lembre, agora a gente aprendeu uma coisa, o monstro não serve para nos tirar, para nos afastar do nosso propósito. Pelo contrário, o monstro vem exatamente para nos colocar de novo no caminho do propósito. Quando a crise vem, ela não vem para afastar você do seu propósito, ela vem exatamente para te colocar. E eu vejo isso muito quando a gente está chegando no topo da montanha. Chega um momento em que parece que aquele sacrifício, não sofrimento, parece ser, assim, desnecessário. A pessoa fala, cara, mas por que eu escolhi vir aqui? Né? De todas as opções que eu tinha, talvez muito mais confortáveis, eu resolvi subir uma montanha.
Vocês entenderam? Mas eu estou aqui sofrendo, e até alguns geralmente, e eu paguei para isso, eu me planejei, deixei de trabalhar, deixei de fazer não sei o que para isso. São as renúncias que você faz. Por quê? Porque quando você chega no topo da montanha, você vai poder ver um nascer do sol, ou um pôr do sol, ou uma visão que poucos puderam ver. Só que a crise lá no meio vai vir, sabe por quê? Para você que não desistir. Porque você vai começar a pensar, cara, eu podia estar fazendo outra coisa e não fiz. Eu podia ter gasto esse valor com outra coisa e não gastei. Eu podia ter gastado esse tempo com outra coisa e não gastei. Então eu tenho que fazer valer a pena. E a crise na montanha vem exatamente para isso, tá? Ela vem para isso. E todo momento, em toda montanha, por mais forte psicologicamente que alguém seja, a crise vem, tá? Até mesmo comigo. Por exemplo, a minha crise de montanha, às vezes assim, cara, eu já fiz isso por 14 vezes, essa mesma montanha. Por que que eu estou fazendo isso de novo? E esse questionamento vai me levar exatamente para o meu propósito, porque você estabeleceu que o seu propósito de vida seria, ao chegar no topo da montanha, poder olhar para o primeiro olhar, né, no horizonte de quem subiu ao cume de uma montanha. E para mim, gente, não tem coisa que seja mais fantástica de... Eu geralmente no cume chego um pouquinho antes e vocês vão ver, eu vou ficar observando cada pessoa chegar e o maravilhamento que cada pessoa vai ter quando ela enxerga aquele horizonte novo que até então ela não tinha visto. A primeira montanha é fantástica. Se vocês puderem, assim, vocês vão poder ter isso porque a partir da segunda vocês vão poder exercitar isso, né? Não prestem atenção nos outros na primeira montanha de vocês, tá? Prestem atenção em vocês e na paisagem, mas a partir talvez da terceira, da quarta, comecem a olhar em como a pessoa que nunca foi para a montanha olha para aquilo quando ela chega lá. Talvez eu acho que isso é um olhar próximo do divino, assim, que o divino tem de cada um de nós, sabe? Assim, uma coisa de você olhar para algo que é indescritível, que por mais que você tente explicar para os outros, não vai ser possível, né? Que eu acho que é o que a gente experimenta quando a gente vê o nosso filho pela primeira vez, quando a gente escuta os batimentos cardíacos lá na ultrassom, quando você vai ter a primeira vez, né, e tudo mais. E é uma coisa assim que é inexplicável. Por mais que você tente explicar, ninguém vai entender. Então, façam isso. Então, nós temos que levar essa luz a toda parte, tá? Porque, principalmente, tá? O que nos sabota no nosso propósito está escondido exatamente nesse cantinho escuro que você não dá atenção. O Miguel hoje estava assistindo Divertidamente, né? E também é outro filme fantástico, porque vai mostrando como toda emoção é necessária e eu não posso reprimir uma coisa porque eu não posso ver no estado totalmente feliz, não posso ver no estado totalmente de tristeza, de raiva e tudo mais. Ou seja, as coisas em equilíbrio que vão fazer com que minha vida seja melhor. Então já temos 2 filmes aí para assistir, né? E uma coisa assim que vai parecer bobeira, mas se você quer assistir entender também o que é propósito de uma maneira adulta, sabe? E com muito palavrão e não assistir com crianças, é claro, assiste a Anitta, Made in Honório. Porque é outra pessoa que eu acho que vive o propósito dela assim de maneira fantástica. E eu, mesmo talvez não gostando tanto, sempre acompanhei a carreira dela, não por causa da música, mas pela maneira que ela conduzia as coisas e pela maneira que ela cresceu. Se vocês assistirem o documentário dela, vocês vão entender o que é viver um propósito. E que por mais que pareça assim tudo às vezes as mil maravilhas, não é, mas quando é para ser, é fantástico. E tanto que eu tenho uma prima minha nos Estados Unidos que ela estava indo para defender a tese de doutorado dela e ela estava muito nervosa, a Sueli. Ela é doutora em História pela Texas A&M. E aí ela estava indo lá para a dissertação dela, para apresentar, ela falou, cara, eu estou muito nervosa, o que eu faço? E geralmente a gente tem uns papos muito profundos, assim, eu falei, quer saber? Tem uma música aqui no Brasil que você tem que escutar antes de ir. Mandei Show das Poderosas para ela. Ela escutou e foi escutando até lá. Chegou simplesmente lá e arrasou. Vocês entenderam que a mensagem certa, às vezes de um jeito totalmente torto, mas na hora certa, ela ajuda a gente com um propósito nosso. Então, vale a pena assistir, tá? Filtrem aquilo que é muito bom e olhem com esse olhar assim diferente de entender que aquilo é a expressão máxima, talvez, de um propósito. Vocês vão perceber assim que ela dá grandes lições sobre como atingir os seus objetivos e ver o seu propósito. Quem diria que a Anitta, né, poderia nos ensinar? É isso que eu digo, gente. Inteligência espiritual está em todo lugar e nas coisas que vocês menos imaginam. E lá, então, se iluminando, olhando esses cantos, vocês vão encontrar aquilo que sabota vocês.
tá? Talvez até mesmo essa questão de colocar rótulo seja uma coisa que nos sabota. Porque se eu consigo ver ensinamentos em todos os lugares, não há dia que eu não aprenda nada. Agora, se eu coloco rótulos dizendo que isso presta, isso não presta, talvez então eu não aprenda tanto como eu aprenderia antes, né? Então, quando a gente começa a visitar esses lugares escuros e perceber tudo isso, a gente vai ver que, e vai lembrar que os nossos dons e talentos agindo são a expressão máxima do nosso amor fluindo em tudo. E propósito nada mais é que exatamente isso. O seu amor sendo executado por algo. Vocês entendem? Então, quando eu amo algo, mas eu não executo, eu tenho uma missão. Mas quando eu executo essa missão, quando eu executo esse meu amor através dos meus dons, através dos meus talentos, isso é propósito. Pelo menos assim eu enxergo, né? E a prosperidade vem exatamente de compartilhar os seus talentos, o seu propósito, a sua missão de vida, aquilo que você acha que você pode fazer de muito bom. Porque quando você não coloca isso em movimento, em ação e execução, e aí vem um pouco, né, do que a Júlia falava, é quando você bloqueia a sua prosperidade. Por quê? Só é próspero quem consegue exercer o seu propósito de vida. E quando eu falo próspero, não é só financeiramente, mas também financeiramente. Por que, por exemplo, talvez a Anitta seja tão rica? Porque ela executa o propósito dela de vida. Por que talvez outra cantora, mesmo sendo muito famosa, não tenha tanto sucesso? Porque talvez em alguma faceta ela não, sabe, não é de verdade. Então é isso que a gente tem que aprender a fazer. Quem tem medo de realizar seu propósito, por vezes está amarrado ao medo de dar muito mais do que vai receber. Já pararam para pensar nisso também? Ah, então quer dizer que eu vou lá, eu vou dar o que há de melhor em mim, né? Vou pegar os meus talentos, vou entregar. E aí? O que eu vou ter de volta? Então, tentem não pensar desse modo. O propósito ele é uma coisa assim que ele flui, ele não tem preço, ele não tem valor, simplesmente ele é. Porque para você se sentir completo e você se sentir pertencente, você tem que exercer. Vocês entenderam? E a gente tem que sempre lembrar que sacrifício é uma coisa e sofrimento é outra, né? Mas até mesmo, né, o sofrimento é opcional. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E eu sempre gosto de lembrar a história da flecha aqui, vocês lembram? A flecha que nos atinge, como o Buda dizia, sempre tem uma informação muito simples. Mas a partir do momento que a primeira flecha nos atinge, a gente deixa com que outras e outras também flechas nos atinjam, e essas flechas não contêm a informação verdadeira. Elas contêm simplesmente coisas que vão fazer com que nossas emoções fiquem todas bagunçadas e zoadas. Ok? E a vida, gente, tem um prazo desconhecido para acabar. Já pararam para pensar nisso? A gente não sabe. Mas a gente sabe que ela vai acabar. Correto? E sabendo que ela vai acabar, será que vale muito a pena a gente ficar longe do nosso propósito de vida? Porque afinal um dia ela vai acabar, e daí? Como é que a gente faz? E se ela não acabar de maneira de repente, mas de uma maneira assim, né, que você sabe que ela vai terminar? Sei lá, você tem uma notícia triste, sabe que daqui a um tempo algo, né, vai acontecer e você talvez vai deixar de viver. E aí, se você perceber que nesse meio tempo você não tem, né, o necessário para poder exercer seu propósito de vida? Você imaginou o quão triste seria, né? Talvez o céu seja exatamente morrer e entender assim, né? Olha, de todas as coisas que eu fiz, o meu propósito de vida foi executado. E talvez isso seja o nosso céu. E quando a gente pensa assim, a gente lembra que o tempo, né, é o bem mais precioso que nós temos. E por isso que a gente não pode desperdiçar o nosso tempo fugindo de nosso propósito e com coisas inúteis. E quando eu falo coisas inúteis, as pessoas tendem a falar assim, ah, será que lá assistir um desenho, um filme, assistir uma série, ficar um tempo sem fazer nada é fugir do... Não, isso não é, isso talvez é necessário, sabe? Para a gente pensar no nosso propósito. Na minha época de TI, eu me lembro que quando eu estava com um problema muito grande para resolver num código, em alguma coisa assim, num projeto, e eu ficava muito focado no problema, aquilo não vinha. E às vezes eu estava lá brincando, sei lá, jogando, conversando com um amigo e do nada a solução vinha. Então, não desperdicem o tempo de vocês, sabe com o quê? Com coisas que não vão elevar vocês, discussões que não vão levar a nada.
ressentimentos que não vão levar a nada. Sejam principalmente claros com as pessoas sobre qual é o seu propósito e como você está, se você está se sentindo feliz ou não. Isso é muito legal. Porque são exatamente essas coisas que nos desviam dos nossos propósitos, não o monstro da crise. Mas esse desperdício de tempo que a gente tem, às vezes, com coisas que seriam facilmente resolvidas. Todo mundo que assiste uma série adolescente, aí, que seja de qualquer... eu estava até vendo Karate Kid esses dias, né? Chegou a 3ª temporada aí. Pra você ver, né? Eu falo muito de série, então quer dizer, faz parte do meu aprendizado assistir e analisar essas coisas. Mas é inadmissível, né, que na adolescência é a nossa pior etapa. Por quê? Porque coisas que a gente conseguiria resolver conversando, a gente deixa. E essas coisas vão ficar, às vezes, por anos incomodando a gente, e a gente não resolve com aquela pessoa. Por quê? Por ego, por estar despreparado. Ou seja, naquele tempo a nossa cabeça não estava pronta para lidar com as coisas como nós lidaríamos agora, né? Mas boa parte do que acontece lá define a nossa vida ainda hoje. Então, não desperdice o tempo de vocês com coisas que não tem sentido, né? Às vezes a gente perde pessoas pelo caminho, né? Nem é para a morte, mas por birra, por manha, por ego, que nós não precisaríamos perder, né? E depois dá um trabalhão ir atrás delas e você fala assim, não vou desperdiçar tempo com isso, né? Então é muito doido. Então não desperdicem o tempo de vocês, tá? E não se apegue também à ilusão que a vida é uma batalha para cumprir com o seu propósito. Não é, né? A gente tende a achar que o propósito vai ser como um filme ou uma história em que eu vou ter que batalhar muito para no final, às vezes, poder né, ter uma vida feliz. E não é. Por exemplo, estipule um propósito de vida para agora. Assim que terminar a aula, né? O que eu quero fazer? O que eu posso fazer para me sentir feliz quando terminar essa aula? Vou ficar com meu filho? Vou assistir alguma coisa? O que eu vou fazer? Então, pensem nisso, tá? E lembra que você pode ser feliz principalmente agora mesmo, sem ter conquistado o mundo todo. Um propósito não precisa ser algo que o mundo todo vá ver. O propósito simplesmente tem que ser algo que mostre que você reina sobre si mesmo. Entenderam? Talvez se vocês entrarem numa discussão, né, e conseguirem perceber, falar, opa, tá no momento de eu parar de falar, ir lá e abraçar aquela pessoa, por exemplo. Pronto, você já cumpriu com o seu propósito, você está muito mais feliz. O meu propósito de vida vai ser agora, fazer aquele curso que faz muito tempo que eu quero fazer e não faço. Ler o livro que eu preciso ler e sei que vai me ajudar. Fazer a live, né, que eu tenho que fazer, mas às vezes estou com medo, né? Olhar para a minha profissão para ver se realmente eu estou feliz ou não. Olhar para o meu relacionamento e verificar se ele realmente é legal. E aí, quando a gente olha e percebe que não é legal, não significa ir lá e terminar, tá? Significa ter coragem, bater no peito e dizer assim, cara, não tá bom, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Junto, né? Claro que também depende da maturidade do outro, né? E às vezes a gente esbarra nisso. Mas entendam, propósito é o amor que flui através de você quando você faz aquilo que você ama. Então, se você tem alguma coisa que você faz, você ficaria horas e horas fazendo. Talvez você não precisasse nem necessariamente ser paga para aquilo. Aquilo tem uma grande chance de ser o seu propósito. Então, vocês têm um ano todo aí, né? 360 dias, vamos dizer assim, para achar o propósito. E ninguém está dizendo que seu propósito precisa ser grandioso e precisa ser completado no final do ano. Lembra que eu falo que Buda se iluminou quando ele descobriu todas as suas vidas lá, o budismo diz isso, né? Mas lembra que eu sempre digo que talvez a gente encontre a nossa iluminação somente conhecendo a nossa vida agora. Então talvez você se iluminem no seu propósito sabendo só qual é o seu propósito para agora. Não precisa ir longe. É só olhar para o agora. O agora, lembrem que sempre é o eterno presente. E se ele tem esse nome, deve ser por algum motivo. Né? Principalmente na língua portuguesa, que a gente tem as melhores palavras do mundo. Tá? Então, presente. Né? E claro que o presente imperfeito também só existe no português, né? Às vezes a gente dá uma bagunçada nas coisas. Mas assim, presente, tá? Estejam presentes sempre. Sempre, sempre, sempre o propósito de vocês vai ser feito. Porque a partir do momento que vocês desviam a atenção e a consciência de vocês para algo que não é, o propósito de vocês fica escondido, né, ou esquecido, ou ele se afasta. E aí o que vai ter que acontecer?
para que o propósito venha de novo à tona, a consciência, o monstro, a crise. Então, a crise sempre vem do nosso afastamento do nosso propósito. Certo, povo? Deu para entender algo? Vocês querem compartilhar alguma coisa? Eu ficaria feliz de quem ainda não falou, talvez falar algo do que sentiu hoje. Tayla, Lia, Geandro, quem não falou ainda, Cristiane. Tem um número aqui que eu não identifiquei o nome ainda. Então vamos ter aí uns 5, 10 minutinhos para escutar vocês, ou se vocês tiverem perguntas, dúvidas sobre algo que foi dito, vocês poderem tirar. Beleza? Um de cada vez. Eu só gostaria de compartilhar um pouquinho que, ouvindo tanto o que a Érica falou, a própria Júlia e a tua experiência, o quanto é necessário ter coragem para ser feliz, né, Dom? Sim. Precisa ter essa coragem. E daí, com essa coragem, vivenciar o nosso propósito. Acho que tá alinhar, é um link aí com tudo que tu falou. Exato. Coragem. Precisa ter coragem para ser feliz. E sem vergonha mesmo, não ter medo. Não que a nossa felicidade você vai ser insensível à dor do outro, mas você não precisa ser triste. E essa diferença de sofrimento com sacrifício, felicidade, eu acho que foi para isso que a gente foi criado e é um ato de coragem realmente, né? Exato. É também, né? Construir, quanto mais a gente for feliz, eu no meu mundo, você no seu mundo, a gente vai construindo um mundo mais feliz, né? E menos pesado, né? Exato. Menos pesado, principalmente. Quem mais, meus caríssimos? Obrigado, Alexandre. Fantástico. Bom, eu acho que o propósito, assim, me dá a sensação parecido com quando você vai fazer um desenho, sabe? Você tem um norte que você quer que conste naquele papel. Mas para cada traço que você faz, você tem que ter um tanto de fé, acreditando que aquilo que você vai fazendo vai chegar naquele ponto final, naquele ótimo final que você pretende atingir. Então, eu vejo um pouco dessa maneira, assim, eu vejo o propósito como se fosse um norte, assim, a cada ato, um por um, eu preciso ter a fé de que eu estou agindo em prol daquele fim maior, daquele propósito. Então, para mim, funciona mais ou menos desse jeito, e hoje foi bem legal que você colocou e as inserções das meninas ali que ajudaram a deixar isso um pouco mais claro. Ótimo. Quem mais quer, caríssimos? Sabe, Dom, só falando uma coisa, tem uma professora minha que me falou uma coisa, porque essas são lutas que a gente trava sempre, né? Sim. As lutas com os nossos medos, com as coisas. E um dia, uma professora que eu admiro um monte, ela falou para mim, a gente olha para o arrogante, né? E a gente acha ele e fala assim, nossa, como esse cara é arrogante. Então, é como se fosse uma coisa que ele está preso ele é tão inseguro que ele precisa mostrar para os outros, talvez, que ele é mais forte, né? E que ele sabe, mas que no fundo ele é inseguro, né? Claro. Então ele tem um medo de expor o eu. Mas ela falou para mim também que a pessoa que é insegura, ela também tem um conflito de ego, assim, porque no fundo ela tem medo de que as pessoas julguem o eu dela, né? Então que no final, quando a gente olha para o arrogante e acha que aquilo né, que é errado, que eu julgo o arrogante, né? No fundo, eu sendo insegura, eu também tenho um conflito com o meu ego, porque eu também estou com medo de que os outros julguem eu pelo que eu sou, né? Então, no fundo, a gente está nos extremos de uma ponta enfim, que são batalhas a serem travadas diariamente, assim, contra isso, mas eu achei bem legal quando ela me colocou, eu falei, nossa, a gente acha, às vezes, que a gente é tão bom sendo, tipo, né, que no fundo esse lugar que eu tô sendo humilde, que é um lugar que eu tô de... E você fala, no final das contas, você está preso no seu ego também, né? Você está preso no seu eu e está preso ao julgamento dos outros, mas não é fácil. Não, até se vocês assistirem uma outra série bem bacana da Netflix chamada Playbook, se não me engano, que ela mostra ali o trabalho de grandes treinadores com grandes estrelas do esporte. E eles falam que o principal problema, às vezes, na carreira de alguém que está muito alto, é que ele chega um momento em que ele começa a desconfiar de si e ele fala assim, cara, eu fui lá, mas eu nem vou jogar 100% porque... entendeu? Tipo assim, eu tava machucado. Ele começa a sabotar exatamente por quê. Ele chega no topo e é tão difícil permanecer ali e seria tão vergonhoso sair dali, talvez porque alguém venceu ele, que ele encontra, às vezes, uma maneira de sabotar para que o motivo não seja ele, né? Mas seja o outro. Então, é bem isso também, né? Então, é bem doido mesmo.
sabe? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Fale, Cristiane. Sobre o ano de 2020, eu achei que foi um ano muito bom, assim, com relação à minha percepção sobre mim. Eu aprendi muito sobre limites, entendeu? E no contexto todo geral da aula, tipo, os limites do meu corpo, da minha mente, os limites impostos para as pessoas mais próximas de mim, que eu deveria ter o maior apreço e o maior cuidado com os meus pais, sobre os limites sobre mim mesmo e sobre a coragem de eu buscar aquilo que me faz feliz, entendeu? Deixando de lado tudo o que os outros dizem, o que os outros pensam, a questão, tipo, você estudou para isso, por que que você o que que você está fazendo com a sua vida? O que que você, entendeu? Mas é o meu propósito. Eu procurei a vida inteira os humanos. E você sabe, quando você me conheceu, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo para melhorar, ajudar as pessoas, e não sei o que, não sei o quê. Hoje, tu sabe, eu parti para o lado animal. Eu encontrei o meu propósito. Eu não me importo quanto tempo que eu vou perder, entendeu? Eu não me importo, é a minha felicidade. Vamos dizer que as pessoas pensam que é um tempo todo mundo pensa que é um tempo perdido. Ah, você vai voltar a estudar 5 anos. Não é o meu propósito, é a minha alegria, é aquilo que hoje eu penso, eu falo assim, o que me faz feliz? Não importa se eu vou gastar tempo, se eu vou gastar energia fazendo um resgate, entendeu? É um bicho que está ali largado, ninguém importa, ninguém se importa, entendeu? Não tem dono, ninguém se importa. E daí? Ele tem uma vida, ele tem um coração que bate. Ele veio para esse mundo para me ensinar alguma coisa. A minha gratidão, ela não está relacionada ao que eu vou receber, entendeu? A minha gratidão está dentro de mim com aquilo que eu posso fazer para melhorar o mundo. Ótimo. E o pensamento assim, tipo assim, as pessoas falam para mim assim, vá cuidar dos seus filhos. Ok, estou cuidando dos meus filhos, mas eu olho o mundo hoje, a vida hoje, ela não gira em torno de nascer, crescer, fazer filhos, criar filhos, morrer. Faz parte, é o que a gente falou, né? Você não tem mais medo de dar muito mais do que receber. E isso é muito e deixar para bacana. os meus filhos, entendeu? Legal. Essa é a pegada da visão que eu vejo, assim, é o que eu vou deixar para os meus filhos. Não é o que eu vou deixar financeiramente para os meus filhos, mas é aquilo de lição de vida, de como que eles vão me ver. Eles vão me ver como uma pessoa triste, que seguiu os padrões, que todo mundo pedia, falava que era o correto, ou uma pessoa feliz, realizada, lá no finalzinho, feliz, realizada, completa. Porque entender o significado do seu propósito, a sua missão nesse lugar, nessa vida, sei lá se é nessa encarnação ou não tem encarnação, ou se vai ter mais ou se não vai ter, a gente não sabe, né? A gente só está aqui agora no presente momento, né? Graças a Deus a gente não sabe, né? Porque se a gente soubesse, daí ia dar tudo errado. A gente ia ficar brincando aqui com essas coisas, espero que tenha mais, né? Dom, eu espero que tenha mais, sinceramente, porque daí, tendo mais, a gente pode evoluir mais, né? Pensa assim, talvez, assim, faça tudo o seu melhor agora. Se tiver mais, tá feito. Se não tiver, você fez. Essa é a intenção. Como você não tem nessa dúvida, não sabe como que vai ser o dia de amanhã, faça o seu melhor hoje. Exatamente, por isso que é bom saber. Hoje. Né? Ah, sem graça. Alguém mais, meus queridos? É a minha visão disso. Obrigadão, Cris. É a primeira aula que eu consigo assistir, né? Depois você pulou de paraquedas, você tá uma outra pessoa, você até assistiu a aula. Você vai ver. Não, mas é sério, e eu tava de plantão hoje, sabia? Eu passei o plantão porque eu tô com problemas com vizinhos por causa de resgate de cachorro. Vivendo propósito. Esperando a polícia bater aqui ainda. E aí, pessoal, mais alguém que queira compartilhar algo? Então, assim, a Erika foi falando comigo aqui no WhatsApp, ela acabou antecipando uma coisa que eu queria deixar para o final. Mas existe uma maneira, mais ou menos, de você nortear o seu propósito, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, quer ver? Vou só compartilhar com vocês. Espera que... Aqui. Existe uma maneira, assim, que... Vocês estão vendo?
a apresentação, né? Então tá, aula 15, isso mesmo. Que chama de Ikigai. Eu sempre tenho dificuldade com a pronúncia desse negócio aí. Vamos chamar de propósitos aqui no meio, né? Mas assim, procurem isso, depois eu vou mandar também lá no WhatsApp, porque eu acho que é uma das maneiras que você consegue filtrar, sabe? Para onde você ir, o que será que é o tal do propósito na minha vida, né? Então, aqui nós temos exatamente isso, né? O que é bom para o mundo, misturado com o que eu amo fazer, né? Vai virar a minha missão. O que eu amo fazer com o que você faz, você é bom em fazer, é minha paixão. Mas o que você é bom em fazer e que você, né, é pago para fazer, minha profissão. O que você é pago para fazer que seria bom para o mundo é o seu talento. Então, quando eu começo a daí depurar isso no nível um pouco mais profundo, eu vou encontrar a missão, a paixão, a profissão e o talento. E quando eu consigo alinhar todos esses 4 pilares aqui, eu vou ter o que eu chamo de propósito, tá? De uma maneira talvez menos poética e um pouco mais prática para que vocês possam pensar. Então, durante toda a semana, exatamente sobre isso, tá? E façam isso, tá? Graficamente, vão lá no caderno e coloquem exatamente, e não vai ser só uma resposta, tá? Talvez vocês tenham várias respostas, aí vocês vão explorando isso, vão explorando, até vocês poderem chegar exatamente nesse ponto central. Sobre isso a gente pode falar muito mais, talvez numa outra aula e tudo mais, mas o ponto aqui é só, de novo, suscitar a curiosidade de vocês. E também fazer com que vocês executem, porque como a gente falou, não existe propósito se a gente não executa, se a gente não faz, se não tem movimento. Lembrem, então, que propósito é exatamente, né, a execução, né, do amor, de algo que vocês sabem fazer muito bem dentro de vocês, dentro da vida de vocês, tá? Isso é o mais importante. Então depois eu vou mandar essa imagem lá no grupo para que vocês possam se questionar, se investigar. Ok, minha gente? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Lembrando, então, que as nossas aulas então, vão para segunda-feira, às 8h30. Eu acredito que talvez seja mais proveitoso, né? Espero o feedback de vocês também, talvez alguém que eu não tenha conversado, do que vocês acham. E para mim foi fantástico começar o ano com vocês aqui na terça-feira, no 5º dia, né, do ano, poder ficar um pouco com vocês, porque é aquilo, sabe? Faz parte do meu propósito. Eu poderia ficar talvez aqui 2, 3, 4 horas com vocês. Assim como no domingo, para mim, eu poderia ter ficado naquele rapel mesmo na chuva por mais 3, 4 horas. Por quê? Porque as pessoas, porque o que eu estava fazendo, a companhia, a Ana estando lá, né, os amigos ali, né, basicamente o grupo da Lia, do Leandro, Arthur e Bárbara. Então, quer dizer, estava tudo legal. O grupo que foi antes também estava fantástico, quer dizer, eu estava exercendo o meu propósito, que não era fazer as pessoas descerem de rapel, mas superarem-se através dessa atividade. Então encontrem o propósito de vocês, vão perceber que o ano de 2021 vai ser épico, porque quando você encontra seu propósito, pode vir pandemia, pode vir pandemia 2, 3, 4, 5, 6, 7, não interessa, vocês vão dar um jeito, vocês vão viver, tá? E viver é melhor que sobreviver, sempre. Ok? Gente, boa noite. Tenham uma ótima semana e alguns eu vejo aí no final de semana. A Lia consegue fazer. Tchau, gente. Valeu. Abraço.